Diante da pandemia do Covid-19, os municípios precisaram readaptar-se e não foi diferente aqui em Cotiporã. Estamos na Unidade Básica de Saúde e vamos saber como está funcionando os atendimentos e também a questão das vacinas. Então, o município de Cotiporã também, conforme preconiza o Ministério da Saúde, foram feitos decretos municipais também. Então, a gente está atendendo hoje as pessoas que chegam a urgências e emergências, sim, e o restante nós estamos pedindo para as pessoas que liguem para o 3446-2899, liguem, agendem, passem os casos do que está acontecendo. Sempre tem uma enfermeira, então, que vai atender, e a partir dali, então, o paciente vem até o UBS, ou é feito ou resolvido o problema através do telefone também, às vezes, se for receitas, também a enfermeira pega os nomes e a gente acaba fazendo as receitas somente com o médico. No dia seguinte, o paciente vem e busca as receitas. Então, assim, a gente está procurando que as pessoas não venham, não fiquem aglomeradas. Elas são recepcionadas logo na entrada da UBS e, dependendo o que for a procura, eles são destinados. Então, como a Fernanda já falou das vacinas, então as pessoas que têm vacinas também têm horários marcados, e assim a gente faz com os pacientes também. Nós temos 3 turnos, 7h30 da manhã até as 21h30 da noite. Então, as pessoas têm tempo, elas podem ligar, a gente pede, implora para as pessoas ligarem, que a partir dali, então, elas não precisam vir muitas vezes até o UBS, muitas coisas são resolvidas no próprio telefone. E quem tem a necessidade, claro, então, é disponibilizado, os médicos, as enfermeiras estão ali, dentro do dependendo do que for, e eles vêm até o UBS, então, para ser atendidos. Mas a gente pede, assim, que as pessoas liguem, que então não dá acúmulo de pessoas, as pessoas vão vindo com o horário agendado, então vem uma pessoa, elas vêm espaçadas, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer no momento, Então, além do horário que nós temos estendido até o 3º turno, nós temos também, finais de semana e feriados, um sistema de plantão, onde temos uma enfermeira e um motorista. Então, também, antes das pessoas se deslocarem até o hospital, a gente pede que eles liguem, se eles tiverem algum sintoma, que nós temos esse trabalho também disponível, Então, a enfermeira vai fazer a primeira avaliação aqui no nosso posto, a partir dali, sim, se precisar, vai ser encaminhado até o hospital de referência, para não acumular, para não ter acúmulo de pessoas também que acabam se deslocando diretamente para o hospital. Então, sempre que for possível, as pessoas ligam, que sempre vai ter quem vai atender, e vai passar as informações corretas, Tudo para evitar que as pessoas se acumulem, porque o hospital de referência, ele não é só para Cotiporã, Então, eu acho que isso é muito importante, a gente tem um primeiro atendimento aqui, a partir daí é encaminhado ou não, Bom, então aqui no município de Cotiporã, nós estamos com a campanha de vacinação contra a influenza, Desde o dia 16 de abril, então, os grupos do público-alvo são os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, os caminhoneiros, os motoristas de transporte coletivo. Nós temos tido uma boa procura, desses grupos. Também tem os profissionais das forças de segurança e salvamento que se encontram nessa etapa da campanha de vacinação que segue até o dia 9 de maio. Essa vacinação contra a influenza, então, ela está sendo feita na unidade anexa à nossa unidade central, para evitar a aglomeração e que as pessoas circulem pelo mesmo espaço onde estão consultando os sintomáticos respiratórios. Então, a gente optou por fazer essa divisão, Outra coisa, então, que a gente gostaria de informar é a questão das vacinas de rotina, que haviam sido paralisadas até por indicação do próprio Ministério da Saúde, Nós retomamos a vacinação de rotina e estamos fazendo sob a forma de agendamento. Então, as pessoas ligam e elas têm o seu horário para vir aqui, para justamente evitar a aglomeração e o maior contato entre as pessoas, Todas as medidas de higiene estão sendo tomadas, As pessoas podem vir pela manhã, à tarde ou à noite. A nossa unidade, ela funciona nos 3 turnos. Então, tem a vacinação todas as terças-feiras, a de rotina, A influenza, então, só para reforçar, a gente está vacinando manhã e tarde, das 7h30 às 11h30, das 12h30 às 16h30, contra a influenza.
As doses estão vindo em etapas, é importante a gente ressaltar isso, né? Às vezes a gente tem que interromper a vacinação temporariamente até retornar as remessas de doses. Gostaria de falar também, então, que retomamos alguns atendimentos, né? A fisioterapia de reabilitação nós retomamos, a fisioterapeuta está realizando as sessões lá na nossa unidade de Lajeado Bonito, que é o centro de referência em fisioterapia. Ela está tendo todos os cuidados, está espaçando os atendimentos para poder também oferecer os benefícios da fisioterapia, que a gente sabe que ficar um tempo sem, para alguns pacientes, tem muitos riscos, né? Então, a gente está organizando dessa forma. Os atendimentos a domicílio também, a gente está avaliando caso a caso e estamos fazendo, sim, em alguns pacientes que necessitam, por exemplo, da fisioterapia. Pacientes com sequela de AVC. É muito importante que seja mantido esse atendimento fisioterápico e estamos mantendo. Atendimento de fonoaudiólogo também, nesses casos específicos, está sendo mantido e principalmente o atendimento domiciliar, para que as pessoas não tenham que vir até a unidade e tenham contato com outras pessoas ou com o próprio ambiente, né, que por si só pode transmitir o vírus. As puericulturas, que é o acompanhamento da criança, então, nós optamos por fazer também a domicílio. As crianças que acompanham conosco aqui na unidade, nós temos telefonado e agendado previamente este atendimento com os pais, para que a gente consiga acompanhar o desenvolvimento, o crescimento dessa criança e fazer alguma intervenção oportuna, né? Então, a gente está evitando que eles venham até a unidade, estamos nos deslocando até os domicílios, tomando todos os cuidados de higiene também, né? Para fazer essa ação de prevenção à saúde, né? Também de monitoramento das nossas crianças aqui na unidade. Bom dia, né, a todos. Na verdade, a gente tem uma quantidade de pacientes que vem se mantendo, né, estável, assim, em acompanhamento. Hoje, por exemplo, a gente tem 23 pacientes que consultaram e, por conseguinte, a família deles também, né, está em acompanhamento e em orientação. Funciona da seguinte forma: a gente é um município pequeno, a gente tem a rede de atenção básica colocada, né, com os hospitais de referências em outro município que é Veranópolis. Então, a gente segue o que está colocado como normativa pelo Ministério da Saúde para atenção primária em saúde, para atenção básica em saúde. O nosso equipamento é de saúde da família, né? São 2 equipes de saúde da família. Então, nos manuais está recomendado da seguinte forma: pacientes que venham consultar na unidade com qualquer sintoma respiratório, vim com tosse. Então, esses pacientes passam pela avaliação médica, passa por uma equipe que o Ministério da Saúde nomeia como resposta rápida, né? Então, a gente tem uma equipe de triagem para os sintomáticos, que é o médico e a enfermeira. Então, eles passam por um atendimento, por um fluxo separado, eles entram por uma porta separada, ficam numa sala aguardando o atendimento ali. Então, quem se desloca é a equipe, né? Mesmo que seja só tosse. Aí, esses pacientes são atendidos e todos eles colocados em isolamento. Então, eles vão para casa com um termo ali assinado, com informações sobre o que tem que fazer. Por exemplo, não compartilhar o mesmo ambiente que as outras pessoas da família, né? Ficar no seu quarto, se ficar no quarto com a janela aberta, não compartilhar talheres, copos, né? Se for ao banheiro, limpar o banheiro depois de utilizar. Então, eles saem com essa orientação. Desses pacientes que vêm consultar por qualquer sintoma respiratório, a gente faz um filtro de alguns pacientes que a gente chama de síndrome gripal, né? Que é um termo, que é primeiro sintoma ou sintoma que aparece primeiro, né? Quando é medida a temperatura ou a pessoa refere que teve febre. Tive febre tal dia, ou no momento do atendimento está com 38, 37,8 para cima. Então, ela já entra como síndrome gripal e tendo algum outro sintoma, como, por exemplo, dor de garganta, tosse, dificuldade para respirar, a gente notifica para o Ministério da Saúde. Tem um portal que chama ESUS-VE, Vigilância Epidemiológica, que esses pacientes são incluídos e eles são notificados ao Ministério da Saúde. Então, tem uma quantidade que chega por sintomas leves, alguns desses a gente filtra e notifica para o Ministério da Saúde.
A partir desse momento da identificação, né, se são pacientes idosos e tal, a gente tem que entrar em contato de 24 em 24 horas. Se forem pacientes que não estão no grupo de risco, a gente entra em contato por telefone, por mensagem, por WhatsApp, por Messenger no Facebook, qualquer forma que se tiver de contatar. Às vezes é por ligação para a cunhada, para o tio, para alguém da família, a gente liga para tentar ter o contato com o paciente. E já passa de novo todas as orientações. Repete que é para ficar em isolamento. Já aconteceu de a gente ligar e o paciente não ter entendido e ter saído. Daí a gente pede, não, você tem que voltar para casa. Faz esse apelo, né, para a pessoa conseguir ficar dentro de casa. Porque mesmo que não seja um quadro de coronavírus clássico, a gente está diminuindo a circulação e diminui com certeza a contaminação. Um outro ponto interessante com relação ao acompanhamento dos pacientes, né, os municípios eles estão recebendo os testes rápidos do Ministério da Saúde. A gente recebe uma quantidade bem pequena, mas o suficiente para começar a fazer, né? Então, o que a gente recebe, né, que é do Ministério da Saúde, é para a gente ser utilizado conforme esses protocolos já colocados. Então, a gente tem a possibilidade de utilizar, por exemplo, se um médico, se uma enfermeira, um técnico de enfermagem, alguém da linha de frente, né, ter os sintomas, ter febre, por exemplo, e dor de garganta, então a gente pode aplicar o teste rápido nessas pessoas. Assim como policiais, bombeiros, polícia civil e tá para entrar também a questão dos idosos, né? Pessoa com mais de 60 anos que tenham esses sintomas, que se enquadrem ali, que o médico também acredite que deva se fazer. Mas o teste rápido, ele é uma ferramenta que é muito mais, como eu vou dizer, epidemiológica do que para diagnóstico, porque a pessoa tem que ter passado, né, 8 dias do início dos sintomas. Começou com febre semana passada. Tem que passar 8 dias do início dos sintomas e 3 dias, 72 horas, sem ter nenhum sintoma para a gente conseguir fazer. Porque ele mede os anticorpos, né, as nossas defesas. E as nossas defesas, elas precisam de um tempo para serem fabricadas pelo corpo. Então, a gente fica doente, o nosso corpo trabalha para se defender, produz os anticorpos e o que vai mostrar no nosso teste rápido, que o Ministério da Saúde distribuiu, né, para os estados, é a presença do anticorpo em si. Então, a pessoa já teve. Esse também é o que é utilizado nas pesquisas que estão acontecendo, né, por ali no Rio Grande do Sul, que agora vai para o Brasil. Então, a gente tem essa possibilidade também agora para fazer o acompanhamento.